بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. A arte e a ciência da meditação sufi. الشيخ خواجة شمس الدين عزيمي. Tradução: Marina Raquel Araújo e Iqbal Ahmed Azimi. Dedicatória. Este livro é dedicado à caverna sagrada de Hira, onde o profeta Muhammad praticou meditação durante 14 anos e recebeu a revelação dos versículos iniciais do Alcorão Sagrado através do arcanjo Gabriel. Ondas de pensamentos. As ondas de informações vindas do cosmos são convertidas em pensamentos na mente humana. Quando uma pedra é atirada em uma lagoa e produz ondas circulares, da mesma forma as ondas de pensamentos são criadas quando a energia da informação cósmica entra em nossa mente. Quando observamos nossa rotina diária, é óbvio que logo ao acordar, os pensamentos de trabalho ou de escola ocupam a nossa mente. Sob a influência desses pensamentos, começamos nosso dia nos vestindo, e em seguida, partimos para o trabalho ou a escola. No caminho para o trabalho, vemos milhares de imagens diante dos nossos olhos. Ao mesmo tempo, ouvimos vozes diferentes, ou ruídos. Há certas imagens que chamam a nossa atenção, como um acidente de carro em uma rodovia e que deixam uma impressão duradoura em nossa mente. Da mesma forma, não podemos deixar de ler o que está escrito em um cartaz novo, mas assim que chegamos ao nosso trabalho ou escola, o trabalho ou a lição de classe atrai a nossa atenção. Quando voltamos para nossas casas, após o dia na escola ou no trabalho, os serviços domésticos dominam a nossa mente. Após terminar algumas tarefas, nos voltamos para algum entretenimento, como assistir televisão, ouvir música, ir ao cinema, sair com nossos amigos e finalmente vamos para a cama. O dia seguinte transcorre mais ou menos da mesma maneira. Se considerarmos qualquer período do dia, percebemos que a nossa atenção nunca permanece muito tempo sobre qualquer questão. Ela se fixa aos pensamentos que chegam. Pensamentos incômodos nos preocupam interminavelmente. Por outro lado, qualquer acontecimento alegre coloca o sentimento emocional de felicidade em nossa mente. Da mesma forma, qualquer incidente desagradável ocorrido anteriormente inunda nossa mente com os mínimos detalhes. Ao examinarmos nossa rotina diária de trabalho mental, torna-se evidente que nossa mente é constantemente monopolizada pelos acontecimentos do meio ambiente. O período normal de vigília é habitualmente consumido pela confusão mental e agitação. Somos constantemente bombardeados pelos pensamentos que nos rodeiam, e quase nunca perdemos o foco neles. Esta multidão de pensamentos se torna um obstáculo para a consciência e por isso nunca prestamos atenção à vida esotérica. Assim como é difícil observar o interior da lagoa quando as ondas estão agitadas, a mente é incapaz de ver os reflexos que estão dentro dela. As reflexões que chegam à mente são fracas ou fortes de acordo com suas impressões. As impressões fortes podem ser percebidas pela consciência, porém as fracas são imperceptíveis e assim, os reflexos fracos tornam-se apagados. Enquanto o foco mental permanecer dentro das ondas de pensamentos, é impossível atingir o interior da mente.
Quando o foco é desviado, formando os pensamentos que estão surgindo, a visão mental começa a funcionar no âmbito interno e as reflexões mais leves agora podem ser vistas, caso contrário são ignoradas ou despercebidas. A ideia central da explicação acima é que, a fim de adquirir conhecimento espiritual e despertar as habilidades paranormais, o fundamental é ter concentração mental. A primeira lição do despertar espiritual é o estado de vazio da mente. Através dessa habilidade, o aluno é capaz de observar o reino espiritual livre de qualquer pensamento mundano. Isso não significa, porém, que nenhum pensamento consiga penetrar na mente. O esvaziamento mental é um estado em que o foco da concentração é uma única ideia ou ponto, de tal forma que a pessoa não deixa qualquer outro pensamento interferir. Também pode ser definido como a mente tão profundamente focada em uma única ideia ou pensamento, onde qualquer outra coisa perde a importância e desaparece. Você teria dificuldades em praticar esvaziamento mental no começo. A razão é que não estamos acostumados a esta condição. No entanto, isso é possível com a prática constante. O termo descritivo para o esvaziamento mental, evidente em muitos aspectos da nossa vida diária, é a meditação. Exemplo: quando nos sentamos para escrever um ensaio ou uma história, pegamos a caneta ou teclado para isso. Em seguida, a mente inicia o processo de escolha das palavras e assim por diante. O ambiente em que realizamos essas tarefas pode ter várias coisas ou sons que normalmente desviam a nossa atenção. No entanto, não estamos distraídos e nos mantemos focados na escrita do material. Nossos pensamentos e ações giram em torno dos mesmos pontos. O mesmo acontece quando dirigimos. Ao conduzir um veículo, todo o nosso foco permanece sobre o tráfego e nos movimentos que executamos ao dirigir. Além disso, devido ao foco mental, nosso corpo é capaz de controlar e operar o veículo. Durante a condução, tentamos permanecer concentrados na estrada e no tráfego, enquanto ao mesmo tempo conversamos com os passageiros dentro do veículo. Ouvimos nossa rádio ou música favorita e vários pensamentos cruzam nossa mente, mas nosso foco nunca se desvia da condução do veículo. Para a realização da meditação é necessário mais ou menos esse mesmo estado de espírito. Durante 10, 15 minutos ou 1 hora, a pessoa que está meditando tenta manter-se focada e concentrada em uma única ideia, enquanto ao mesmo tempo se desprende mentalmente de todas as outras atividades e pensamentos. Em outras palavras, a essência da meditação é transformar a ausência de ideias em um pensamento. Durante a meditação, todos esses recursos são aplicados, através dos quais a mente se desprende de influências externas e se concentra em um único pensamento ou ideia. Quando o fluxo de pensamentos do ambiente externo é suspenso, a fonte latente de informações chega à superfície, onde o indivíduo prevê, ouve, toca e executa todas as outras funções que são comumente conhecidas como habilidades paranormais ou espirituais. O Rumi explicou o mesmo fenômeno em seu verso. Os olhos estão fechados, assim como os ouvidos, e os lábios estão selados. Entretanto, a visão ainda contempla. Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.